Em nome da comunidade, declaro aberta a 26ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, para comemorarmos o Dia Municipal da Consciência Evangélica, atendendo o requerimento número 1/2013, de autoria de 9 vereadores. Vereador Justiniano França, Roberci, Marcos Lima, Cíntia Machado, Isaías de Diogo, Eli Ribeiro, Edivaldo Lima e vereadora Neinha. E para conceder a medalha Roderick Murdo Guilardes ao pastor José Brandão, de acordo com o decreto legislativo número 22/2012, de autoria da vereadora Cíntia Machado. Solicita a mestre de cerimônia que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone e celular. Convidamos os vereadores Eli Ribeiro e Edivaldo Lima, designados pelo presidente desta Casa, para conduzirem à mesa o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Pastor José de Arimateia, deputado estadual. Apóstolo Luciano de Almeida Moura, pastor presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio de Adoração, homenageado e palestrante desta sessão solene. Bispo Roque Hudson Calumbi Mamona, presidente da Associação de Ministros Evangélicos do Estado da Bahia. Solicitamos aos vereadores que conduzam ao plenário desta Casa as seguintes autoridades: senhora Elide Brandão, esposa do pastor Josué Brandão. Pastor Josué Amorim, homenageado desta sessão. Pastor José Eduardo Carvalho Santos, presidente da Associação de Missionários, Pastores e Evangelistas de Feira de Santana, para o plenário desta Casa. Apóstolo Adilai Anselmo Duque da Silva, presidente da Origem Brasil. Subtenente PM João Tomé Silva Sampaio, representando o comandante do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana, o coronel Manuel Antunes Melo. Senhora Lucivânia Alves da Silva, esposa do vereador Eli Ribeiro.
Senhora Joana Angélica Neri, esposa do vereador Alberto Neri. Senhor Genésio Serafim de Lima, assessor do prefeito, ex-vereador desta casa, representando o deputado estadual Carlos Geilson. Senhor Miguel Neri Boaventura, conselheiro do CRC Bahia. Solicitamos ainda aos vereadores que conduzam ao plenário desta casa os homenageados. A apóstola Simone de Araújo Moura, vice-presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio de Adoração. Pastora Ana Lúcia de Almeida Rocha Silva, pastora da Igreja Batista Betel. Pastora Maria Luísa Cedrais dos Santos, pastora do Ministério Internacional Tabernáculo de Deus. Pastor Isídio dos Santos Silva, pastor presidente da Igreja Recomeçar em Cristo. Pastor Gerson Andrade Gonçalves, pastor presidente da Igreja Batista Renovada Renascendo em Cristo. Pastor Pedro Rodrigues Costa, pastor e superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Daniel Oliveira do Carmo, pastor da Igreja Avivamento Bíblico no Feira 10. Pastor Mário dos Santos Souza Júnior, pastor presidente na Igreja Batista Feira 6. Bispo Gilmar Santos Fernandes, pastor presidente da Igreja Evangélica Manancial Nova Aliança. Pastor Gervásio Brandão Amorim, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Reinaldo Alves Portugal, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Josué Brandão Amorim, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Pastor Julival Oliveira de Jesus, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Adalberto José dos Santos, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastora Maria Rosa Mendonça, pastora da Igreja Ministério Evangélico Batista Monte Calvário. Pastor Joselito Rodrigues Pinto, pastor da Igreja Batista União. Pastor Ananias Gonzaga Oliveira, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Damião Leônidas de Souza Silva, pastor da Igreja Batista do Sobradinho. Pastor Aguinaldo Queiroz Silva, pastor da Igreja Ministério Profético Luz para o Mundo.
Pastor Márcio Henrique Silva e pastor Lealdérico Rodrigues Santos. Paulão. De blusa dourada. Ali, ó, de junto da gente. Hey. Ou é o presidente? Dani, pode falar agora. Eu gostaria de chamar a atenção do proprietário do Fox preto de placa NYY 6884. Está parado na frente de uma garagem, por favor. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias e convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Daniela, como é que tá? É essa aqui mesmo que vai vir? Posso me estacionar? Tudo bem. Solicita a mestre de cerimônia desta casa que proceda a leitura de uma breve biografia dos pastores que hoje serão homenageados. Bom, antes dar mais um recado aqui, o dono de um Palio NUN 6621. NUN 6621. Apóstolo Luciano de Almeida Moura, nascido em 25 de fevereiro de 1971, na cidade de Dias d'Ávila, Bahia, filho de José Sebastião Moura e Lúcia de Almeida Moura. É bacharel em Teologia pelo CTBN, Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana. É mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Recife. Tem também formação em psicanalista pela SBOP, Sociedade Ortodoxa do Brasil. É escritor de 35 obras, com 7 delas já publicadas. Palestrante, conferencista nacional e internacional. Foi ungido apóstolo pelo apóstolo René de Araújo Terra Nova, recebeu o título de cidadão feirense e é comendador do município. É casado com a senhora Simone de Araújo Moura, com quem tem uma filha, Luciana Maria de Araújo Moura, pastor presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio de Adoração. Enfim, um homem de Deus, apaixonado pelo que faz e com desejo ardente de cada dia cumprir a sua missão, fazer discípulos para o grande rei. Apóstola Simone de Araújo, nascida em 8 de abril de 1973, na cidade de Alagoinhas, Bahia, filha de João Simões de Araújo, em memória, e Maria Helena de Souza Araújo, é bacharel em Educação Religiosa com Música pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana, é mestre em Administração Educacional pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Recife. Tem formação em psicanalista pela SBOP, Sociedade Ortodoxa do Brasil, professora de seminário, palestrante, conferencista nacional e internacional. A apóstola Simone Moura recebeu o título de cidadania feirense. É casada com o apóstolo Luciano Moura, com quem tem uma filha, Luciana Maria de Araújo Moura. É vice-presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio da Adoração. É uma mulher de Deus, corajosa, determinada em entregar uma multidão de filhos ao Senhor dos Senhores, Reis dos Reis. Pastor Isidório dos Santos, ele é nascido em 3 de junho de 1982, na cidade aqui de Feira de Santana, Bahia, filho de Donato Silva em memória, e Irene Santos Silva foi consagrado a pastor em 2004. É pastor presidente da Igreja Recomeçar em Cristo, no bairro 35BI. Pastor Gerson Andrade Gonçalves, nascido em 7 de abril de 1970, na cidade de Feira de Santana, Bahia, filho de Jaime dos Santos Gonçalves e Marieta Andrade Gonçalves, é casado com a senhora Miriam Silva Gonçalves, com quem tem 3 filhos, Jefferson Silva Gonçalves, Gleise Kelly Silva Gonçalves, Sara Vitória Silva Gonçalves.
Foi consagrado em 5 de novembro de 2011. É pastor presidente da Igreja Batista Renovada Renascendo em Cristo, no bairro do Panorama e em São Gonçalo dos Campos. Pastor Daniel Oliveira do Carmo é nascido em 9 de março de 1963, na cidade de Feira de Santana, Bahia, filho de João Francisco do Carmo e Florilda Oliveira do Carmo. É formado em técnico de contabilidade, funcionário público federal da FUNASA e formado em teologia pela Faculdade do Avivamento Bíblico. É casado com a senhora Giovânia Silva Carmo, com quem tem 4 filhos, Márcio Silva Carmo, Eric Silva Carmo, Cimeia Jamile Silva do Carmo e Joan Silva do Carmo. Foi consagrado em 7 de julho de 1984, é pastor da Igreja Avivamento Bíblico no Feira 10, no Conjunto Feira 10. Pastor Mário Santos Souza Júnior é nascido em 29 de julho de 1963, na cidade de Feira de Santana, filho de Mário dos Santos Souza e Raimunda Santos Souza. É formado em licenciatura em matemática pela UFES, funcionário público estadual. É casado com a senhora Girlene Pereira Nascimento Souza, com quem tem 2 filhos, o Mário dos Santos Souza Neto e Daniel Nascimento Souza. É pastor da Igreja Batista Feira 6. Bispo Gilmar Santos Fernandes, nascido em 20 de junho de 1965, na cidade de Feira de Santana, Bahia, filho de João Francisco Fernandes e Arlinda Medrado Santos. É formado em licenciatura em matemática pela UFES, funcionário público estadual, é casado com a senhora Daiane Bahia de Oliveira Fernandes, com quem tem 3 filhos, Israel, Levi e Gilmar Júnior. É pastor presidente da Igreja Evangélica Manancial Nova Aliança. O pastor Geovásio Brandão Amorim é nascido em 12 de maio de 1946, na cidade de Angico, de Mairi, Bahia, filho de João Brandão Amorim e Laudelina Maria de Amorim. Cursou teologia no Instituto Bíblico do Brasil, foi pastor da Assembleia de Deus, é casado com a senhora Deraldina Maria Amorim, com quem tem 5 filhos, Lázara, Ruth, Otinei, Damares e Josué Brandão. É pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Reinaldo Alves Portugal, ele é nascido em 28 de junho de 1970, aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia. É bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, licenciatura em Ensino Religioso pela Lemuel, mestrado em Tecnologia pela Faetel, licenciado em Pedagogia pela UFES, bacharel em Direito pela UFES, pós-graduado em Direito do Estado pelo Juspodium. É casado com a senhora Rosemeire Silva Simas Portugal, com quem tem 2 filhos, o Reinaldo Júnior e a Raíssa Karen. É pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Josué Brandão Amorim, nascido em 7 de maio de 1974, na cidade de São Paulo, filho de Gervásio Brandão Amorim e Deraldina Maria Amorim. O pastor Josué Brandão é professor, escritor e conferencista. É bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia de São Paulo, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Teologia e Filosofia Hockman. É fundador e diretor da editora IDE, diretor da Cruzada Cristianismo Sem Fronteira e do Centro de Ensino Teológico IDE. Casado com a senhora Elide Brandão, tem um filho, Gesiel Jones Lopes Brandão. É pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteira. Pastor Julival Oliveira de Jesus é nascido em 31 de julho de 1963, na cidade de Salvador. É casado com a senhora Valesca Simões Oliveira de Jesus. É pastor da Igreja Universal há 24 anos e pastoreou nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Brás, Itatim, todas em São Paulo. Fora do país, pastoreou as igrejas de Moçambique, Luanda e Angola. Aqui em Feira de Santana, ele coordena uma equipe de mais de 700 obreiros como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Getúlio Vargas. O pastor Adalberto José dos Santos, nascido em 7 de outubro de 1956, na cidade de Juazeiro, na Bahia, é casado com a senhora Maria do Socorro Pereira de França,
É pastor da Igreja Universal há 22 anos e já pastoreou nas cidades de São José dos Campos e Marechal Deodoro, em Alagoas e na Bahia. Já pastoreou nas cidades de Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista, Pojuca, Catu e Muritiba. Em Feira de Santana, trabalha com atendimento social aos presidiários no Presídio Regional de Feira de Santana e é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Getúlio Vargas. Pastora Maria Rosa Mendonça, nascida em 26 de agosto de 1967, na cidade de Itabaiana, estado de Sergipe, filha de João José de Mendonça e Maria José de Mendonça, em memória. É formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, formada em Teologia pela MCB. É professora e pastora da Igreja Ministério Evangélico Batista Monte Calvário, na Avenida Teotônio Vilela, no centro da cidade de Itatim, no estado da Bahia. O pastor Joselito Rodrigues Pinto, nascido em 14 de dezembro de 1966, na cidade de Feira de Santana, Bahia, casado com a senhora Aurelice Ferreira Alves Pinto, tem 4 filhos, formado em teologia pelo CETAD, é pastor há 9 anos da Igreja Batista União, no Conjunto Alvorada, aqui em Feira de Santana. O pastor Robson Magalhães, nascido em 27 de novembro de 1980, na cidade de Feira de Santana, filho de Reinaldo Silveira de Magalhães e Jacira Ribeiro Magalhães. É casado com a senhora Noêmia Santana Magalhães, é pastor consagrado desde 2008 da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Vila Verde, bairro Feira 10, em Feira de Santana. Pastor Ananias Gonzaga Oliveira, nascido em 4 de janeiro de 1962, na cidade de Conceição da Feira, Bahia, filho de Jaime Oliveira e Firmina Gonzaga Oliveira Santana. É casado com a senhora Rosicléia Ferreira do Rosário Oliveira, tem 3 filhas, Ana Vitória, Ana Clara e Ana Luísa, tem o curso médio em Teologia e é estudante do curso de Pedagogia na Faculdade Anísio Teixeira. É pastor consagrado desde 2008 da Igreja da Assembleia de Deus, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Pastora Ana Lúcia de Almeida Rocha Silva, nascida em 24 de setembro de 1962, na cidade de Candeias, Bahia. Filha de Aristeu Puridade Rocha, em memória, e Nilza de Almeida Rocha. É casada com o pastor Jorge Brandão, tem 3 filhas, André Lemos do Amaral, Fábio Lemos do Amaral e Nayara Lemos do Amaral. E é pastora da Igreja Batista Betel, no bairro Santa Mônica 2, aqui em Feira de Santana. A pastora Maria Luísa Cedrais dos Santos, nascida em 25 de novembro de 1952, na cidade de Riachão do Jacuípe, Bahia, filha de Odalberto Cedrais Carneiro e Luísa Lourdes Gonçalves Cedrais, é casada com o senhor Edange Ribeiro Santos, tem 3 filhos, Lusange Cedrais Ribeiro, Edange Valdo Cedrais Ribeiro e Rômulo Cedrais Ribeiro. Evangélica há 29 anos, é formada em Ciências Contábeis pela UFES, sócia da empresa Prascom Contabilidade, é pastora consagrada desde 2011, do Ministério Internacional Tabernáculo de Deus, no bairro da Cidade Nova, em Feira de Santana. Pastor Pedro Rodrigues Costa, natural de Pé de Serra, em Feira de Santana, casado com a senhora Maria Maximiniana de Jesus Costa, tem 4 filhos, Esdras de Jesus Costa, Sameque de Jesus Costa, Enos de Jesus Costa e Sulamita de Jesus Costa. É pastor consagrado desde 1995, é superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Panorama, em Feira de Santana. O pastor Damião Leônidas de Souza Silva é casado com a senhora Flávia Leite da Cruz Silva, tem uma filha, Bruna Gomes da Silva, é formada em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Feira de Santana, é pastor desde 2010 da Igreja Batista do Sobradinho, no bairro Sobradinho, aqui em Feira de Santana. Pastor Agnaldo Queiroz Silva é casado com a senhora Sandra Queiroz, tem 2 filhos, Emanuel Lohan e Shirley Lohan, é formado em Teologia pela UBA9, Faculdade de Tecnologia Nova Vida, em São Paulo, é pastor da Igreja Ministério Profético Luz para o Mundo, no bairro dos Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. O pastor Márcio Henrique Silva é casado com a senhora Fran Souza Machado Ferreira, tem 2 filhos, é formado em Teologia pela Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus, é pastor da Igreja Batista Poder
e Restauração, no bairro Casebre, aqui em Feira de Santana. Pastor Leodérico Rodrigues Santos, nascido na cidade de Entre Rios, Bahia, filho do senhor Alderico Cardoso dos Santos e da senhora Leonildes Rodrigues Santos, é casado com a senhora Síria Amélia Fernandes Santos, tem uma filha, Kíria Ellen Fernandes Santos, é formada em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira, é gerente da Comunidade de Atendimento Socioeducativo Zilda Arnes e é pastor presidente da Igreja Mistério e Missão Shalom, fundada em 1996 na Rua Santos Dumont, centro, aqui em Feira de Santana. Bom, chamamos o proprietário aí do Palio de placa NUN 9621. Está em uma garagem, precisa ser retirado. Palio NUN 9621. Estaremos agora fazendo a entrega das placas alusivas ao Dia Municipal da Consciência Evangélica. Gostaria de convidar a vereadora Aldinei Bastos, vereadora Neinha, para estar aqui à frente. Para que ela possa entregar as placas ao pastor Isídio dos Santos Silva e ao pastor Gesso Andrade Gonçalves. Convido o apóstolo Adilai para fazer entrega de uma placa ao pastor Pedro, da Igreja Quadrangular. E a vereadora Neinha para sair na foto. Convido o vereador Isaías de Diogo para fazer entrega das placas ao pastor Daniel Oliveira do Carmo e ao pastor Mário Júnior dos Santos Souza. Pastor Mário dos Santos Souza Júnior. Vereadora Cíntia Machado. A gente entregou ao pastor Mário Júnior. Vereadora Cíntia Machado para fazer entrega ao bispo Gilmar Santos e ao pastor Gervásio Brandão.
Vereador Edivaldo Lima, para fazer entrega ao pastor Reinaldo Alves Portugal. E ao pastor José Brandão. Aí só pode... Aí para sair na foto. Vereador Eli Ribeiro, para fazer entrega às placas aos pastores Julival Oliveira e Adalberto José dos Santos. Daniela. Ela que tá. Vereador Vereador Marcos Lima, para fazer entrega das placas à pastora Maria Rosa Mendonça e pastor Joselito Rodrigues Pinto. Vereador Robeci, para fazer entrega da placa ao pastor Ananias Gonzaga Oliveira. Vereador Alberto Neri, para fazer entrega das placas ao pastor Damião Leônidas de Souza Silva e pastor Aguinaldo Queiroz Silva. Eu não conhecia ela. É. Uhum. É,
Parece. Convidar o Bispo Gilberto Rui, presidente da AME-Feira, para fazer entrega da placa à pastora Ana Lúcia de Almeida Rocha. E também o bispo entregar à pastora Maria Luísa Cedrais. Cadê o apóstolo? Vai chamar agora? Claro. Convidar o presidente da MIP, pastor José Eduardo, por favor, para fazer entrega das placas aos pastores Márcio Henrique Silva e pastor Leodérico Rodrigues. Eu solicito o vereador Divaldo Lima para assumir aqui a presidência. Aí, você é apóstolo Luciano e apóstolo Simone, para que eu possa falar. Convido o presidente Justino França para conceder ao apóstolo Luciano de Almeida Moura e o pastor presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio da Adoração. E apóstolo Simone de Araújo Moura, vice-presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio de Adoração. Retorna a presidência ao presidente Justino França. Agradeço
ao vereador Edivaldo, segundo vice-presidente. Concedo a palavra ao bispo Roque Hudson, presidente da Associação de Ministros Evangélicos do Estado da Bahia. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do prefeito José Ronaldo de Carvalho, cumprimentar todos os componentes da mesa e aqui na pessoa do pastor Josué Brandão, cumprimento todos os pastores que estão presentes aqui. Deus abençoe a todos. Aqui me deram uma tarefa difícil, muito difícil, porque anteceder o pastor Luciano Moura, que é um excelente orador, é uma luta muito grande. E segundo, me deram 2 minutos. Tarefa mais difícil ainda, porque dar um pastor 2 minutos é o mesmo que dar algumas gotas de água a alguém que está morrendo no deserto de sede. Mas eu quero ser breve. Estava pensando ali o que falar, pastor José de Arimateia. E me lembrei que hoje pela manhã, abrindo sites e blogs e noticiário em geral, jornais, eu vi a morte do governador de Sergipe, Marcelo Deda. E todos os sites noticiavam isso, vereador Nery, que é do PT também. E eu fiquei pensando ali, meu Deus, como nós somos frágeis. Um homem com 53 anos de idade, governador, com poder nas mãos, o problema não era financeiro para tratar da sua saúde, morreu vítima de um câncer. Se perguntasse ao Deda, Marcelo Deda, governador, eu acho que ele daria tudo para viver. O cargo de governador, o dinheiro que possuía, os bens, casa, tudo. E aí me lembrei de Alexandre o Grande, já estava doente, e algumas pessoas foram visitá-lo. E Alexandre pediu 3 coisas. Obrigado. 3 coisas apenas. Ele disse, olha, eu quero fazer aqui 3 pedidos. Já estou doente. Quando eu morrer, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão. Eu quero que a minha fortuna, tudo que eu possuo, é o segundo pedido, seja lançado para que eu possa pisar. As pessoas que vão levar o meu caixão possam pisar ali em tudo aquilo. Em terceiro lugar, dê um jeito das minhas mãos serem colocadas do lado de fora, fora do caixão. E alguém perguntou, mas por que isso, Alexandre? Ele disse, primeiro, porque os médicos, por melhores que sejam, eu queria que os médicos, os melhores do país, carregassem meu caixão, mas para que eles entendessem que o homem pode ter tudo, mas não tem poder sobre a vida. Segundo, que toda a fortuna que possuímos, não podemos levar nada. E em terceiro lugar, que nós viemos sem nada para esse mundo e vamos voltar sem absolutamente nada. E lendo todo aquele comentário a respeito da morte do Marcelo Deda, eu lembrei disso. E nessa noite nós da AME Bahia, representando aqui a MIP, AME Feira, ali na pessoa do bispo Rui Rocha, bispo Eduardo, e os demais pastores aqui, queremos fazer uma homenagem ao presidente Justiniano França, porque para nós
é uma honra ter um presidente evangélico. E nada melhor do que o Dia da Consciência Evangélica para demonstrarmos isso. É um privilégio, uma honra, um prazer ter um presidente genuinamente evangélico. Eu posso dizer isso porque eu fui batizado com Justiniano há 30 anos atrás, se eu não me engano. Aliás, 31, né, tio? 31. 12 de dezembro de 1982. Há 31 anos atrás, nós fomos batizados no mesmo lugar, pelo mesmo pastor. Estávamos ali com 3 meses de evangélicos e professando a nossa fé em Cristo. Então eu queria deixar aqui registrada a nossa gratidão a Deus pela vida do presidente Justiniano França, que, como é popularmente conhecido como Tino, posso dizer Tino porque jogamos bola juntos, no mesmo time de futebol, jogávamos bola juntos e fizemos algumas outras coisas que não convém falar aqui, como jovens naquela época, mas dizer da nossa alegria e que fica aqui, Tino, essa nossa lição. O poder é passageiro. Seja você. E nessa casa, em todo lugar, procure dar honra e glórias ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Somos presidentes hoje. Você da Câmara de Vereadores, eu de uma associação de pastores, mas passa, o nosso mandato passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe tremendamente. Pedir que traga uma placa aqui para... Vou pedir que traga a placa para a gente poder passar as suas mãos. Aí em cima mesmo? Tá bom, então. Deus abençoe a todos, viu? Agradeço a AME Bahia, ele pediu para botar ele na fala, mas agradeço pela surpresa. E uma das coisas que ele fez, nós fizemos juntos, que ele me ensinou, naquela época, foi a dançar. Todo sábado ele disse, vamos ali, na sexta-feira a gente tinha que ensaiar o passo de dança para sair no sábado. É ele que ensinava os passos, hein, ô prefeito. Concedo a palavra ao apóstolo Luciano de Almeida Moura, pastor presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio da Adoração, palestrante dessa sessão solene. Senhor presidente, senhor prefeito, data vênia, eu preciso fazer uma ressalva antes de saudá-los. E de saudar os demais pastores, demais vereadores, a mesa que se compõe, para que a igreja de pé, porque a igreja não é um templo, a igreja é gente, e onde essa gente se reúne, ela transforma qualquer lugar em igreja.
E eu quero convidar essa igreja de pé a exaltar o rei dessa cidade, o dono de Feira, o dono da Bahia, o dono do Brasil e o dono do mundo, com um aplauso e um grito de aleluia, de júbilo, para entronizá-lo, por ele ser Senhor sobre tudo e sobre todos, por ele ser o rei da glória, e não há outro poder, não há outro governo, não há outro nome que se nomeie, a não ser o nome daquele que vive para sempre, e 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 sempre. Seja Deus exaltado. Se puderem ainda permanecer de pé, só para que eu leia o texto sagrado de Ezequiel, capítulo 47, e eu me sinto muito honrado por essa placa, muito honrado por estar aqui. Aqui tem pastores que eu não conheço. Aqui tem pastores que eu estou vendo pela primeira vez. E eu acredito que será a primeira de muitas. Mas essa casa, ela para dizer que apesar de todas as guerras pelas quais a igreja passou, ela venceu. E quando essa casa de príncipe se curva à autoridade do Senhor da igreja, e não um mero templo ou uma denominação, ela está reconhecendo que o Deus da igreja tem um túmulo vazio e um trono eternamente ocupado. Então eu quero ler o texto de Ezequiel, mas antes eu queria fazer uma oração. Pai, obrigado. Que privilégio. Essas honrarias eu quero devolver para o Senhor, porque toda honra e toda glória não é de homens. Aos homens os aplausos e os louvores, mas ao Senhor a glória. Só ao Senhor a glória. Louvar pela iniciativa desse requerimento do Justiniano França, de Tino, Senhor, em abrir essa porta para que essa casa de príncipes, para que o prefeito da cidade ouça mais uma vez a tua voz. Porque a tua palavra diz que quando o homem de Deus governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso e o ímpio governa, a cidade geme. Que o nosso prefeito José Ronaldo de Carvalho seja preenchido pelo prefeito dos prefeitos e pelo rei dos reis em seu coração, o rei da glória, chamado Messias, chamado Jesus, chamado Cristo, chamado o Senhor dos vivos e dos mortos, Jesus Cristo. Amém. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela parte norte, e me fez dar a volta, que olha para o oriente, e eis que as águas corriam para o lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma vara de medir, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio poderosíssimo, que não se podia atravessar. Águas que tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. E me disse então o Espírito: viste isto, filho do homem? Então tornou a levar-me e me trouxe para a margem do rio. Junto ao rio, às ribanceiras de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. O que nos faz parar nesta noite tão propícia, tão profética, tão ungida e tão linda, diante de uma mesa tão
bonita, diante de um auditório tão selecionado, de uma agenda feita pelo céu, onde os convidados vieram a convite do próprio Espírito Santo. E muitos que desejaram vir não puderam, porque essa agenda é de Deus. E Deus tinha um povo específico para hoje, porque Ele queria ser glorificado nas vidas que vieram nesta noite. Esse texto que eu li, senhor presidente, mesa e todos os demais presentes, que aqui eu peço licença para chamá-los apenas de irmãos e de irmãs. Esse texto que nós lemos é um texto futurístico. O profeta Ezequiel, ele está passando, recebendo uma profecia, e essa profecia não é para ele, porque o Espírito diz: você entendeu isso, você viu isso, Eliseu. E depois ele é retornado à margem de onde ele saíra, que é uma prova evidente que a profecia não era para ele. Tampouco, essa profecia ela era alegórica, como se vê muito nos púlpitos. Essa é uma profecia histórica dos passos da igreja, dos anos que a igreja passaria pós-profetismo de Ezequiel. E essa profecia é um sinal claro de Deus dizendo: aconteça o que acontecer, senhor presidente, aconteça o que acontecer, senhoras e senhores, guerras, problemas e crises, a igreja jamais vai perder a sua guerra, a igreja jamais será derrotada, a igreja jamais será vencida, a igreja sempre vai vencer, a igreja sempre vencerá, a igreja sempre será vitoriosa. É isso que essa profecia está dizendo. A Bíblia diz que esse homem viu o nascedouro desse rio, e esse rio, ele não é meramente um correr de águas, mas é um sinal profético da história da igreja. E onde nasceu esse rio? A Bíblia diz que esse rio nasceu no limiar do templo, na base do templo. E você sabe, e a coisa melhor que tem é pregar para pastor, porque pastor sabe que está na Bíblia, a gente não precisa abrir a Bíblia. Então a gente diz, se está, ele diz aleluia, se não está, ele diz misericórdia, ou então fica calado. A Bíblia diz que o profeta viu onde o rio nascia, e a Bíblia diz que nascia no limiar do templo, na base do templo. E os estudiosos da teologia sabem que o limiar do templo, a base do templo, era o lugar onde estava estabelecida a Arca da Aliança, que representa o coração de Deus. E onde nasce esse rio da história do Evangelho, que nunca vai ser derrotado, que sempre será vitorioso, nasceu em João capítulo 19, versículo 34, quando o soldado furou o coração do homem que estava na cruz do meio, do homem que tinha uma overdose de amor nas suas artérias, e que por esse amor, ele entregou ao Pai o seu Espírito, pela minha vida, pela sua vida, para que hoje pudéssemos estar dizendo: Jesus é o dono dessa cidade. E no momento em que o soldado furou o lado dele, do seu coração saiu sangue, mas também saiu o rio. E ali começou o rio, ali começou a história do Evangelho, ali começou a história da igreja de Jesus, que somos nós. E a Bíblia diz que esse rio, ele é largo. 500 metros foram medidos 3 vezes. E esses 500 metros, que representam também passos pentecósticos, passos proféticos, passos históricos, também nos ensina que é o derramar, é o mover do Espírito Santo no decorrer da igreja, durante toda a história da igreja. Então eu peço licença a vocês, para em rápidas palavras, dizer para você, porque você vai sair daqui mais vitorioso do que quando chegou. Porque você vai sair daqui com uma vitória muito maior do que quando você chegou nesse auditório. Nós não estamos aplaudindo homens. Nós estamos aqui reconhecendo a igreja é como o omelete, quanto mais bate, mais ela cresce. E que a igreja nunca vai perder suas empreitadas. A igreja é um rolo compressor de Deus. Quem ficar na frente vai ficar atropelado. O que a palavra quer nos dizer? A Bíblia diz que esse homem mediu 500 côvados. Esse homem mediu, 1000 côvados, 500 metros. E as águas davam
nos tornozelos, depois as águas nos joelhos, depois as águas nos lombos, e depois as águas, ele teve que voltar, por algumas razões óbvias. Primeiro, Ezequiel não sabia nadar, isso é uma questão geográfica, era homem do deserto. E a segunda, aquelas águas não eram para ele, aquelas águas apontavam para o futuro da igreja do Deus vivo, da igreja que somos nós hoje. E o que Deus quer revelar a nós? É que o rio que nasceu na base do coração do homem da cruz do meio, de Jesus de Nazaré, esse rio vem passando, e esse rio não pode ser detido. Será que você pode dizer isso comigo? Esse rio não pode ser detido. Será que podemos dizer isso com violência mesmo na voz? Esse rio não pode ser detido. E esse rio nasceu, e agora a função dele é existir. E a Bíblia diz que por onde ele passa, tudo ele muda, tudo ele transforma. Ele mudou a minha vida, ele mudou a vida do presidente, ele mudou a sua vida, ele mudou a vida de pastores que estão aqui, que já disseram: eu nunca vou ser crente em minha vida. E como é bom saber que você não manda em você mesmo, que tem um rei sobre você, que manda na sua vida. Aqui tem pessoas que já jogaram pedra na igreja, e hoje são crentes apaixonados por Jesus. Porque Deus é especialista em mudar corações. A Bíblia diz: por onde esse rio passa, tudo transforma, tudo muda, tudo é glorificado onde esse rio passa. E onde esse rio começou? Na cruz do meio. A igreja começou a crescer, a igreja começou a se fortalecer na cruz do meio. Mas teve um problema: a igreja começou a ser perseguida, e a igreja começou a se esfriar. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja estava reunida com medo, escondida com medo. De repente, o rio que não pode ser detido subiu para a altura dos artelhos, para a altura, como algumas versões diz, dos tornozelos. O rio subiu, a igreja foi batizada, línguas de fogo, vento impetuoso. A igreja que antes estava com medo, agora recebe a porção gloriosa da água nos seus tornozelos. E essa igreja, quando Pedro toma a palavra, diz: nós não estamos bêbados, nós somos estranhos porque a água subiu. Nós somos estranhos porque a profecia dos rios se cumpriram na vida da igreja. Para que nós queremos a unção do Espírito Santo? Para sermos perseguidos. Deus não gosta de igreja muito aplaudida. Deus gosta de igreja caçada. Deus gosta de igreja perseguida. Deus gosta de igreja caluniada, injuriada. Deus gosta de igreja perseguida. E quando o Espírito Santo tomou conta da igreja, a igreja começou a ser perseguida por Nero, por Calígula, por Tibério, por César, por Domiciano, por Diocleciano. E a igreja começou a ser perseguida num nível tão forte. Mas quanto mais perseguida, mais crescia, mais vencia, mais ela crescia em poder, mais ela ganhava volume, porque o rio não pode ser detido. Alguns desistiram, mas o rio conquistou outros corações. O rio de Deus não pode ser detido. E agora, no ano 300, entra um imperador que se julga cristão, e ele diz: a partir de agora, não vamos mais perseguir a igreja. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Todo mundo agora vai ser evangélico. Todo mundo agora vai ser cristão. E surgiu pela primeira vez o nome católico. Então, senhor presidente, me permita uma correção. O catolicismo surgiu depois do cristianismo. A igreja verdadeira não é a católica. E o rio subiu. Mas com a entrada de Constantino, a igreja se acalmou, porque agora o rei era crente, todo mundo era crente, e Deus não gosta de igreja comum. Deus gosta de igreja agitada. E Deus é especialista em mover perseguição, porque a igreja é igual ao omelete: quanto mais bate, mais cresce. E a igreja agora, acomodada no colo do imperador Constantino, no colo do governo. A igreja não nasceu para ficar debaixo do governo. A igreja está acima do Estado. E a igreja,
agora, dominada pelo comodismo de Constantino, se acomoda. E a igreja para de crescer, mas o rio não pode ser impedido. E vai entrar uma nova fase, a fase da perseguição. Os grandes vultos da reforma surgem. A igreja volta a ser perseguida. Os imperadores são trocados. Deus muda o coração dos homens para que a igreja seja caçada outra vez. E entra o período do avivamento da reforma. O rio subiu para a altura dos joelhos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um dia John Hus, quando estava sendo queimado vivo na fogueira, ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não poderá ser morto. 100 anos depois, Martim Lutero estava colocando as 95 teses na porta da Catedral da Alemanha. O rio não pode ser detido. E onde está essa igreja que não pode ser detida? E onde está essa igreja que não pode ser detida? Essa igreja reaparece nas catacumbas, nas covas, nos cemitérios, nas fazendas, nas florestas, escondidos nos currais. Quando se dizia a igreja não existe mais, o cristianismo não existe mais, Deus tinha reservado joelhos que não se dobraram a Baal, que não se renderam ao profetismo romano. A igreja estava viva porque o rio não pode ser detido. E agora surgem os grandes movimentos avivalistas da reforma, os iconoclastas que destruíam ídolos, e as fogueiras agora de imagens de escultura, porque todo mundo queria voltar à fé original dos Atos dos Apóstolos. E essa igreja original, ela surge nos grandes movimentos dos anabatistas, que não aceitavam o batismo de Roma e se batizavam de novo. E essa igreja agora ela surge nos grandes movimentos da reforma, nos grandes movimentos do avivamento. Os chamados bárbaros, os verdadeiros evangelhos e os verdadeiros evangélicos ressurgiram das florestas, das matas, das cavernas. E quando se pensou que não existia mais crente, surgiu do meio do nada, do meio do ruralismo, uma igreja forte, viva, acendida, incendiada. Só que agora com uma diferença, cada um com a sua Bíblia na mão. Agora não era mais um homem liderando o entendimento da palavra, agora era a palavra de Deus na boca de todo crente. Cada crente tendo o direito de ter a sua Bíblia no seu próprio idioma. O rio não pode ser detido. O rio não pode ser detido. Só que agora, cada um com a sua Bíblia na mão. Martim Lutero foge. Os camponeses começam a morrer. E a perseguição para. Quando a perseguição para, senhores, Deus não gosta de igreja parada. Deixa eu lhe contar um segredo. A Inquisição não venceu. Os interrogatórios nas salas do clero não venceram. As feridas, os chicotes que os nossos irmãos receberam não apagaram o ardor dos nossos irmãos. De tal maneira, mesa de nobres, casa de príncipes, adoradores do Deus vivo. Quando homens normais pisam no chão, são homens normais pisando no chão. Mas quando um homem de Deus pisa no chão, é um homem pisando no tapete do sangue dos mártires que deram a sua vida, porque o rio não pode ser detido e a igreja não parou. E o rio está subindo, e o rio está crescendo. Eu não piso no piso comum, eu piso no sangue de homens e mulheres que nas arenas, diante das feras, diante do fogo, diante da chapa fervendo, diante da fornalha 7 vezes mais aquecida, disseram: não, eu não nego o meu Cristo por nada, e eu vou formar uma geração digna,
de homens e mulheres que não se inclinarão ao fogo de Roma. Quanto mais queimados, quanto mais mordidos, quanto mais mortos, como diz Hebreus 11, cerrados ao meio, queimados no fogo. Quando a gente pensa que a igreja vai sucumbir, senhor presidente, a Bíblia diz, da fraqueza arrancaram forças. Essa é a igreja e esse é o crente. Quando parece que está tudo acabado, tudo perdido, eis que surge o rio que não pode ser detido e volta a encher o coração do crente, e o crente volta a ser forte. O rio não pode ser detido. Só que, com o passar do tempo, a igreja se acomodou de novo. E mais uma vez eu lhe digo, a igreja, Deus não gosta de igreja acomodada e de crente parado. Deus gosta de igreja agitada. Deus gosta de igreja que sabe dar glória a Deus. Deus gosta de igreja que sabe dar louvores. Deus gosta de igreja agitada. Qual é a questão aqui? É que o rio vai subir. O rio não pode ser detido. Não tem represa do inferno, não tem represa de demônios, não tem represa humana, não tem represa de governos, não tem represa do Estado, não tem represa de nações, não tem represa de movimentos contra a família, não tem represa de movimento homofóbico, não tem represa de homossexualismo, não há represa de lesbianismo que pare o rio do Espírito Santo. O rio não pode ser detido. Só que a igreja parou. E quando a igreja parou, Deus resolveu agitar mais alguém. E como Deus fez isso? A igreja parada, Deus incomodado, e Deus disse, está na hora do meu rio subir mais uma vez. E o rio subiu. Subiu para onde? Subiu em direção ao comunismo. Entrou pelo leste europeu, Romênia, Polônia, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia, Rússia. O rio de Deus entrou em Auschwitz. O rio de Deus venceu Hitler. O rio de Deus, porque lá não só tinham judeus, ali tinham muitos irmãos nossos morrendo como judeus, mas eram cristãos, porque havia um projeto de Hitler de matar a igreja do Deus vivo. Pois no túmulo de Hitler está a prova cabal de que o homem não pode matar o Deus da criação e o Deus da igreja. A igreja entrou na França, venceu o iluminismo, racionalismo, venceu o romantismo, venceu o marxismo, venceu Nietzsche, que diz que Deus morreu. Só que o Deus da igreja está tão vivo que eu falei com ele hoje. E diga-se de passagem, ele me respondeu. Porque tem deuses que têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem pés e não andam. Mas o Deus da igreja tem boca e fala, tem pés e anda, tem mão e abençoa. Ele continua rei. O rio não pode ser detido. O rio de Deus não pode ser detido. A igreja venceu a dor, porque a alegria não é pedagógica. A pedagogia está na dor. A alegria anima o nosso coração, mas é a dor que nos ensina, como professora da existência, a permanecermos firmes na esperança e na promessa daquele que reina pelos séculos dos séculos. Qual é a questão aqui, para encerrar? A questão é que chegou o tempo dos 1000 côvados finais. E o rei, na sua glória, pergunta a Ezequiel: você entendeu, Ezequiel? Você viu, Ezequiel? Você compreende? E fica claro no profetismo que ele diz não, porque ele retorna, porque ele faz silêncio. E Deus está dizendo: volte, volte, volte. Mas voltar por quê, Senhor? Porque essas águas não são para você. Essas águas é para o meu povo nos últimos dias. Ezequiel, você para aí, mas eu vou levantar um povo. Eu vou levantar um time de crentes. Eu vou levantar uma igreja. Eu vou levantar uma unção. Eu vou levantar um poder. Eu vou levantar um povo que não vai ficar calado, que não vai se vender, que não vai vender
a sua honra e o seu nome por bloco, por telha, por voto, seja lá pelo que for. Eu vou lhe mostrar, Ezequiel, que nos últimos dias eu vou levantar um povo que não terá muito para receber dos políticos, mas terá tudo para dar ao político, porque ela terá a unção e o poder do Espírito Santo. De tal forma, senhor presidente, que quando o senhor me chamou para estar aqui nessa palavra, e para trazer essa palavra a essa igreja, eu me lembrei que não me reuniria somente com Vossa Excelência, mas com esses príncipes e princesas do Deus vivo, alguns que eu nunca tive o privilégio de apertar a mão e de dar um abraço, mas que eu vos declaro vencedores em Cristo Jesus. E eu me lembrei que esse mesmo texto do rio está replicado em Isaías 33, versículo 21, que diz: nesse rio grande, nesse rio largo, nesse grande rio, barco de remo não passará por ele, nem navio pirata por ele navegará. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhor presidente, que Deus não moveu a igreja para ela ser ferida, Deus moveu a igreja para ela ser sarada. Barco de remo não entrará nessas águas. O que isso quer dizer? O remo, para mover o barco, ele tem que ferir as águas. Deus vai blindar a igreja nos últimos dias, que nós não nos feriremos mais por nada. Nós não nos feriremos pela cara fechada do outro, pelo não do outro, pelo problema do outro, porque o outro pastor tem uma igreja melhor que a minha. Eu não vou me ferir mais por remo nenhum. Eu serei blindado pela glória do Espírito Santo, e eu aprenderei a ser feliz com o sucesso do meu irmão. E aí a Bíblia encerra dizendo: navio pirata não navegará por esse rio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou plantar para outros colherem, que eu não vou gerar meus filhos para as drogas consumirem, que eu não vou gerar minhas filhas para a prostituição devorá-las. Eu estou gerando filhos onde navio pirata não entra. Eu estou gerando filhos onde o rio sobe e navios piratas não entram. O diabo vai preparar tudo: alinhar a quilha, abaixar as velas, preparar os canhões, preparar, apontar fogo contra a igreja, e não vai sair barulho. E ele vai perguntar a um demônio: o que foi que houve? É que um vento apaga o pavio. Como? Não sei, a gente risca. O vento apaga o pavio. Como, demônio, você está fazendo isso? E o demônio vai responder para o patrão dele: é porque está na Bíblia que as armas forjadas contra a igreja do Deus vivo jamais prevalecerão. Não passará navio de remo. Igreja, eu estou aqui simplesmente para te dizer: ninguém pode deter o rio. Há 2000 anos atrás, pastor José de Arimateia, há 2000 anos atrás, o homem da cruz do meio fez um rio que não pode ser detido nascer. Daqui a alguns dias, o homem da cruz do meio virá buscar a igreja nas águas desse rio que não pode ser detido. Para a igreja do Deus vivo, fique com a promessa. Mesmo que tudo pareça difícil e contrário, o rio não pode ser detido. Você sabe por que nós estamos aqui? Por uma simples razão: o rio não pode ser detido. Será que podemos ficar de pé e dizer isso 3 vezes? O rio não pode ser detido. Agora que você ficou de pé, vamos juntos? 3 vezes, o mais forte que você puder. O rio não pode ser detido. O rio não pode ser detido. O rio não pode ser detido. Restauração, vida, poder, saúde, por onde esse rio passa, tudo se transforma. Pai, obrigado por essa chance, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa honra, obrigado pelo rio. Nós somos simples barcos levados pelas águas e pelos ventos,
desse rio que não pode ser detido. Nos batize hoje, Senhor, com a coragem e a resistência, com a bênção de te servir, te adorar em todos os momentos, independente de. Quando esse rio se move, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja pasto e ainda que não haja rebanho, todavia, pela força desse rio, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, fará os meus pés como da corça e me fará habitar sobre os meus lugares altos. Hoje eu ponho a minha vida, a vida da minha esposa e da minha filha nas águas desse rio. E hoje, pela fé, eu ponho cada alma que está aqui hoje, cada coração, seja quem for, no nível que tiver, nas águas desse rio. O rio não pode ser detido. Seja o teu nome honrado, e que a maior placa a gente dá para o Senhor, a placa da adoração, do louvor, que será a eterna gratidão do nosso coração por um rio que não pode ser detido. Amém. Conceda a palavra à vereadora Cíntia Machado, autora do decreto que concede a medalha Roderick Murdo para saudar o homenageado. Boa noite a todos. Depois de uma palavra dessa, a gente não sabe nem mais o que falar. Fica assim meio sem saber nem o que dizer. Mas vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Justiniano França, excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, pastor José de Arimatea, deputado estadual, apóstolo Luciano de Almeida Moura, pastor presidente da Igreja Ministério Apostólico Palácio de Adoração, homenageado e palestrante da sessão solene, que Deus abençoe. Eu vou lá visitar a igreja. O bispo Roque Hudson Calumbi Mamona, presidente da Associação de Ministros Evangélicos do Estado da Bahia. O meu pastor, o pastor Josué Brandão Amorim, homenageado desta sessão. Senhores e senhoras vereadoras, vereadores, saúdo a todos os pastores presentes, na pessoa do bispo Gilmar. Saúdo também a família do pastor Josué, todos os pastores, membros da nossa igreja, na pessoa da sua esposa, a senhora Elide Gomes de Brandão, todos os irmãos aqui presentes, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, a minha igreja, a imprensa, a todos os senhores e senhoras da galeria. Nessa noite, comemoramos o Dia da Consciência Evangélica, onde aqui alguns pastores já foram homenageados. Porém, nesta mesma sessão, o pastor Josué Brandão Amorim, o meu pastor e amigo, recebe a medalha Roderick Murdo de Landres. Essa medalha foi criada para homenagear missionários religiosos que se destacaram em suas referidas missões, dedicando a sua vida a ganhar almas, podendo ser concedida apenas 2 por ano nesta casa. O pastor Josué Brandão nasceu em Santana, em São Paulo, no dia 7 de maio, filho do pastor Gervásio Brandão, aqui presente, e da irmã Deraldina Amorim. O compromisso dos seus pais com a obra do Senhor foi e é influência inquestionável na sua caminhada com Cristo. Com as frequentes mudanças de campo, dificuldades enfrentadas, a própria personalidade e o crescer ao lado de colegas com poder aquisitivo maior, desenvolveu o desejo de sempre ajudar os seus pais. Desde cedo, quis trabalhar e contribuir com o orçamento doméstico, embora não fosse possível por conta da menor idade. Sua mãe, mulher de oração, sempre profetizou que Deus tinha reservado um plano maior para a sua vida. Nestes momentos, ainda sem entender o chamado que havia para a sua vida, ele pedia para não orar por ele, pois cria que a oração não seria ouvida. Convicta do chamado que havia em sua vida, a irmã Dina, sua mãe, jamais deixou de orar e declarar que um dia ele seria pastor. Sem que soubesse na época, seu pai desde cedo começou a prepará-lo, levando-o às congregações por diversas vezes na garupa de uma bicicleta e orientando-o no entendimento da palavra. Em um período de oração, numa madrugada de vigília, o Espírito de Deus usou uma irmã numa palavra profética sobre o ministério que ele havia destinado à sua vida. Em outro momento, aos 16 anos, Deus concedeu-lhe uma visão acerca de seu plano para a salvação das almas humanas,
que em termos cronológicos aproximou-se a um período longo, mas não cronometrado. Contudo, na dimensão em que foi levado, foram de muitas horas. Desde então, uma sede incontida de sua glória se manifestou e cada vez mais o buscava, mais o desejava. Em 1991, foi separado ao diaconato. Sua irmã Lázara, que nessa ocasião morava em São Paulo, o recebeu a passeio. Chegando lá, era culto de Santa Ceia na igreja que ela congregava. Após o culto, ele disse: tenho um compromisso para pregar amanhã em Campinas, mas vou mandar, o pastor dela disse, né? Mas vou mandar o baiano. Sem nunca ter sido ouvido ministrando, Josué Brandão foi convocado a pregar. Foi convidado para ser líder da mocidade em Carapicuíba, em São Paulo. No período que ficou em São Paulo, optou por iniciar o curso teológico, enquanto evangelizava nas madrugadas no centro da cidade. Quando foi apresentado para ordenação ao Ministério da Convenção na Bahia, foi reprovado, porque faltava o diploma, por não ter tido dinheiro suficiente para pagar a taxa estabelecida pela instituição. A ordenação só foi ocorrer no ano seguinte. Tantas incertezas materiais durante a juventude geraram algumas características no adolescente Josué, que se materializaram no hoje pastor Josué Brandão, como o desejo de servir ao próximo em suas necessidades básicas, sendo esta uma das metas do Ministério Cristianismo Sem Fronteiras. Além de placas denominaciais, o serviço a Cristo em ações sociais e divulgação do Evangelho. A grande ambição do pastor Josué é honrar a Cristo e cooperar com a edificação da sua igreja. Pois é. Por isso, nesta noite, pastor Josué, homenageamos. Nessa casa, já foi homenageado por 2 vezes. Recebeu o título de cidadão ferense e no ano passado recebeu a Comenda Maria Quitéria, projeto de nossa autoria. Te dedico nessa noite a medalha Roderick Murdo de Landares por toda a sua dedicação a ganhar almas, a edificar famílias. E quando eu disse que sem denominações, é verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi com o pastor Josué. Não importa qual a denominação, o importa é que nós todos somos irmãos, devemos permanecer felizes. E aqui quando o pastor estava pregando e falou que o rio, que a gente não pode ter inveja do outro que está feliz com eu escuto isso do meu pastor sempre, lá na igreja. Então, assim, que todos os pastores que aqui estejam, que todas as igrejas sejam abençoadas, que o importante seja o foco no Senhor, que toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. Que essa noite aqui de homenagens seja uma homenagem dedicada a Ele, porque, na verdade, nós todos somos instrumentos dEle. Muito obrigado, boa noite. Solicito ao vereador Isaías de Diogo, na condição de secretário ad hoc, que proceda a leitura do decreto legislativo. Decreto legislativo de número 22/2012, que dispõe sobre a concessão da medalha missionário Roderick Murdo. Eu não vou acertar fazer esse nome não, viu, senhor presidente? Está certíssimo, querido. Tá certo? Está certo. Gilead e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso 4 da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, inciso 2º e 400 do Regimento Interno e do projeto de decreto legislativo de número 18/2012, de autoria da Edil Cinque Adalto Machado, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a medalha missionário Roderick Murdo, exatamente isso aí mesmo, ao pastor Josué Brandão Amorim. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão da medalha de esse cidadão mesmo, que será entregue em sessão solene convocada para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta da verba existente na Secretaria da Casa.
Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrárias. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 23 de maio de 2011. Vereador Antônio Francisco Neto, presidente. Vereador Wellington Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente. Vereador Luiz Augusto de Jesus, segundo vice-presidente. Vereador Justiniano Oliveira França, primeiro secretário. Vereador Antônio Alcione da Silva Cedrais, segundo secretário. Vereadora Cíntia Daltro Machado, terceira secretária. Obrigado, vereador Isaías, e convido a vereadora Cíntia Machado para fazer a entrega da cópia do decreto legislativo ao pastor Josué Brandão Amorim. Convido o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho para condecorar com a medalha Roderick Moore dos Gilantes e afixar o broche da lapela ao pastor José Brandão Amorim. Com a palavra, o pastor Josué Brandão. Se eu der 5 minutos, ele vai falar 40, porque Bispo Roque disse que pediu 2, falou 15, né? Mas com a palavra, o pastor Josué Brandão. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele retribua? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Com estas palavras que compõem um cântico de adoração do apóstolo São Paulo enviado à igreja de Roma, eu vos saúdo com uma boa noite na graça e na paz do Senhor. Saúdo de modo especial e muito honroso o excelentíssimo vereador Justiniano Oliveira França, presidente desta Casa Legislativa, ao excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, ao pastor José de Arimateia, deputado estadual, que compõe esta briosa mesa. Saúdo o apóstolo Luciano de Almeida Moura, pastor presidente do Ministério Apostólico Palácio da Adoração, que além de homenageado, trouxe-nos uma rica, fervorosa e poderosa, bem como confrontadora palavra de reflexão bíblica. Saúdo o bispo Roque Hudson Calumbi Mamona, presidente da Associação de Ministros Evangélicos do Estado da Bahia, e em mencionando-o, ministro Bispo Rui, presidente da Associação de Ministros Evangélicos da nossa cidade, em Feira de Santana, assim saudando a todos os pastores, ministros, bispos, apóstolos, líderes
da Igreja do Senhor Jesus Cristo representada nesta cidade. Saúdo honrosamente a Câmara Legislativa ou a Câmara de Vereadores desta cidade, na pessoa dos seus vereadores que aqui representam o nosso povo, que de maneira consciente e confiante lhes delegou a função de representá-los. Saúdo todos os nossos convidados, toda a igreja aqui presente, e permitam-me de modo especial saudar a igreja onde sirvo como ministro, a Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, aqui representada por diversos dos seus membros. Saúdo meus pais, eles que me instruíram no caminho do Senhor e que semearam sementes de caráter cristão, de princípios morais, e eu sou resultado desses princípios. Saúdo a minha esposa, nossos filhos, saúdo nossa casa, saúdo a todos. Saúdo com gratidão a vereadora Cíntia Machado, que iniciou, idealizou e propôs este decreto que nos concede a medalha Missionário Roderico Murdo Gilanderes. Saúdo, sim, vereador irmão Edivaldo Lima e os demais vereadores presentes que participam deste dia de consciência evangélica. Aliás, quero parabenizar a nossa cidade e esta Casa Legislativa, já chamada mais de uma vez de Casa de Príncipes, por reconhecer que o Evangelho é o único princípio poderosamente capaz de mudar a história da nossa cidade e das pessoas que nela vivem. E em saudando-os e parabenizando-os, relembro que homenagear missionários e ganhadores de almas também é uma atitude digna de aplausos e reconhecimento, e eu lhes parabenizo. Quero continuar e concluir a minha reflexão e discurso, visto que o meu discurso é de agradecimento, sobretudo, e a expressão de reconhecimento da importância desta noite, mas lembrar-lhes, já estive nesta casa em ocasiões anteriores. Numa delas, para receber o honroso título de cidadão feirense. Noutra ocasião, recebi a comenda Maria Quitéria, já mencionada, ambos os projetos de autoria da vereadora Cíntia Machado. Já estive em sessão solene desta cidade e município para receber a comenda da Ordem do Mérito Municipal. E embora nascido em São Paulo, ano passado fui agraciado com o título de cidadão baiano, sendo, portanto, adotado pelo estado onde vivo desde os meus primeiros anos de vida. Mas a minha lembrança nesta noite é ao fato de que a medalha ou a comenda Missionário Roderico Murdo Gilanderes é um reconhecimento aos que ganham almas. Portanto, ela não é conferida a um homem como cidadão ou como indivíduo, mas a um homem pelo que ele representa. E eu tenho consciência plena, e eu faço com grande satisfação, de que eu estou aqui representando o reino de Deus, e por conseguinte, todos aqueles que compõem este reino. Assim sendo, a comenda Missionário Roderico Murdo Gilanderes, eu quero conferir a Deus toda a honra e toda a glória, e partilhar dela com toda a comunidade evangélica da nossa cidade, com os pastores aqui presentes, e fazer-lhes conscientes, por favor, de que a medalha não é minha, a medalha é nossa, porque nós somos ganhadores de almas e missionários de Deus aqui na terra. Esta honra e homenagem eu não levarei para casa como propriedade do Josué, indivíduo e cidadão, mas eu estou conferindo
a toda a igreja do Senhor na nossa cidade. Lembrando e concluindo, quero parafrasear as palavras do apóstolo Luciano Moura, que mencionou o cuidado que precisamos ter, e já concluo, em nos alegrarmos com a vitória uns dos outros. Ano passado, em entendendo que a nossa missão de igreja vai além do título denominacional, nós fizemos uma campanha direcionada a pastores e missionários do nosso estado, vítimas da seca no sertão. Visitamos pastores das mais diversas denominações e entregamos mais de 15 toneladas de alimentos e mais de 16 mil litros de água mineral em casa de pastores e missionários que estavam sofrendo no nosso sertão. 15 dias atrás, voltando ao sertão, levamos mais de 8 toneladas de alimento, roupa, sapatos, para dar assistência a outras famílias carentes. Temos missionários fazendo esse mesmo trabalho em diversas partes, não para promover a placa da igreja que representamos. A medalha, a comenda que ora recebo e que convosco compartilho, reconhece que ganhar almas é a missão dos sábios, salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, queridos, em parafraseando a fala do Bispo Roque, eu concluo lembrando-lhes, no princípio e conceito filosófico, se assim posso chamar, do rei Salomão, o nosso corpo é um vaso de barro, a nossa alma é um vaso de prata e o nosso espírito é um vaso de ouro. Lembrem-se sempre, senhoras e senhores, o vaso de barro vai quebrar, se não hoje, amanhã, se não amanhã, um dia, mas o vaso de prata e o vaso de ouro é o grande valor que temos. Mantenhamos este vaso sempre para a honra, a glória, o louvor daquele que é o único digno de receber a nossa dedicação, devoção e adoração. Assim, nobre Casa Legislativa, briosa mesa de honra, senhores distintos vereadores e convidados desta sessão, Deus nos abençoe em continuidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado. Solicito a vereadora Cíntia Machado que entregue flores à senhora Elide Brandão, esposa do pastor Josué Brandão, como demonstração de apreço desta Casa Legislativa. Convidamos a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra
És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velar. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, queremos agradecer a presença de todos, da imprensa, dos pastores homenageados nesta noite, dos colegas vereadores, do prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, do deputado Zé de Arimateia, do pastor José Brandão, do apóstolo Luciano, das autoridades representadas, de todos os amados irmãos aqui presentes. Ficamos muito felizes com essa sessão nesta noite. Eu tenho certeza de que esta casa, não será mais a mesma depois desta sessão. Solicito a todos a assinarem a ata dos nossos trabalhos, ao passo em que teremos uma apresentação musical, na medida em que estivermos assinando. Leonardo Moura. Parente de Luciano? Enquanto estivermos se cumprimentando, tirando as fotos, teremos a apresentação musical.